Sejam todas muito bem-vindas, é um prazer estar falando aqui com vocês. Bem, identificar a origem, mas o que a origem vai fazer com que eu supere a depressão e a ansiedade? Bem, então, primeiro eu quero explicar para vocês que a depressão e a ansiedade, quando ela passa a acontecer, quando ela vem na história de vocês, quando vocês estão vivenciando a depressão, quando vocês estão vivenciando a ansiedade, ela vem porque vocês passaram por um processo de trauma. E normalmente a gente não fala muito sobre isso, porque todo mundo fala: ah, não, eu não estou passando por um momento muito difícil, não foi isso que me colocou em depressão, não foi isso que me colocou em ansiedade, porque eu vejo o momento atual só com essa fonte, como se fosse essa a resposta. Mas às vezes, e a maior parte das vezes, esse momento começou muito antes. Então, hoje eu quero explicar um pouquinho para vocês do fundamento e do porquê que é importante a gente identificar. É um momento em que você vivenciou na sua história e não precisa ser atual. Aí é uma questão que muitas pessoas, elas param nesse ponto porque pensam, tem que ser atual. Não tem que ser atual. Então, você passou o conflito TRI, onde você viveu um momento traumático, ou seja, uma situação muito difícil que você viveu e que ainda hoje, quando você lembra, você sente dor nessa situação. Quando você lembra disso, você ainda fica triste. Isso ainda mexe com você. Sabe quando você vai contar alguma coisa que aconteceu na sua história e que você sente o seu coração ainda apertar, que você ainda sente aquela lagriminha vindo no cantinho do olho, que você sente ainda engasgar, a garganta engasga, ou que você tem aquelas vibrações tissulares, né? Aquelas pequenas vibrações que o corpo começa a apresentar? Esses são momentos em que aquilo ainda está ativo para você. Sabe quando você vai falar de alguém que faleceu e que para você, só de falar desse assunto já te dá uma vontade enorme de chorar, dá uma dor no peito, às vezes dor no estômago, depois você fica mal o dia todo? Esses são conflitos de trauma que ainda estão ativos para vocês. Então, além de pensar no trauma, eu tenho que pensar também no quê? Num trauma que me trouxe ruptura, porque não é qualquer trauma que vai fazer com que você tenha um evento, um episódio difícil e que vire uma depressão ou uma ansiedade. É um trauma que te trouxe ruptura. E a ruptura, ela pode ser apresentada de várias formas. A ruptura, ela pode ser apresentada de algo que fez com que você mudasse a sua vida. Por exemplo, depois de você passar por um episódio de violência doméstica, você, a partir dali, começou a não conseguir mais se relacionar com ninguém. Isso é uma ruptura. Depois de você ter vivenciado um assalto ou uma tentativa de assalto, a partir dali, você começou a ter medo de sair na rua. Isso é uma ruptura. A partir do momento em que você foi humilhada por um patrão ou por uma chefia, por alguém maior do que você começou a criar uma baixa estima dentro de você e não confia mais nas suas capacidades, isso é uma ruptura. Então, o momento da ruptura é aquilo que fez com que você mudasse a forma de você olhar para situações do seu dia a dia. É como se você criasse uma nova versão de você para lidar com aquelas situações. Então, a ruptura é um ponto muito importante quando a gente quer identificar o trauma, a situação TRI, que fez com que a gente passou por esse trauma e depois entra na depressão e na ansiedade. Tá? Para além disso, também nós temos que ter uma situação que traga para a gente um impasse. Então, é só quando a gente tem essas três situações juntas, quando nós passamos por um trauma, presenciamos uma ruptura e vivenciamos um impasse, que nós temos, então, uma atividade diferenciada no nosso cérebro. A partir daquele momento, o nosso cérebro vai gerar uma memória, um escudo para proteger a gente de próximos eventos e vai fazer com que, sempre que a gente passe por aquele evento, ele entre como se estivesse passando por um momento de ataque, ele entra em estado de alerta. Por isso a ansiedade começa a se manifestar como um estado de alerta. E isso é extremamente importante para a gente entender. Então, quando a gente fala da ansiedade e da depressão, nós temos que ter passado por esse momento de conflito TRI. Nós temos que ter vivenciado esse momento que trouxe para a gente todas essas sensações ruins, essas sensações que fazem com que a gente fale: meu Deus, o que está acontecendo na minha vida? Quem eu vou ser a partir de agora? Como que eu vou lidar com isso? E é extremamente importante a gente entender esse conflito TRI, porque ele faz com que a gente entenda o porquê que a depressão e a ansiedade não adianta a gente ficar tentando combater só com medicação, por que as pessoas não conseguem atingir um bom resultado com a medicação. Muitas pessoas tomam medicação durante tanto tempo e não conseguem ter resultado. Por quê? Porque você não está lidando com o conflito, você não está lidando com o que fez com que você entrasse na depressão.
É como se você tivesse com um problema no pé e tivesse fazendo injeção no braço. O seu pé vai continuar lá com problema, porque você está com dor no corpo, mas o problema central está no seu pé. E o resto é só consequência. Então é essencial que a gente olhe para isso dessa forma. E no conflito tri a gente fala sobre isso, sobre identificar. Eu partilhei com vocês também um pouquinho da minha história, né? Mais profundamente sabem da minha história e o porquê que eu passo, então, a estudar e me aprofundar, a me tornar especialista na depressão e na ansiedade. A minha história, ela começa com epilepsia, né? Eu, com 17 anos, depois da morte do meu pai, o meu cérebro ele não conseguia mais sair na rua. Eu entrei em ataques de pânico, crises de ansiedade, sempre que eu tinha que estar em lugares muito movimentados, onde tinha muitas pessoas, e aquilo era suficiente para o meu coração acelerar de um jeito tão grande, tão grande, tão grande, que o meu cérebro colapsava, realmente colapsava, pim, e eu desmaiava. A partir do momento em que eu comecei a ter sucessivos desmaios, quando eu fui passando pelos médicos, os médicos disseram que eu estava com epilepsia. Eu tinha 17 anos quando isso foi diagnosticado. Eu comecei a ter ataques aos 12, quando meu pai faleceu. Então, dos 12 aos 17, eu continuei tendo, entre crise de ansiedade, ataque de pânico e ataques epiléticos, várias situações, diversas situações. Quando o médico disse que eu tinha epilepsia, eu falei, eu não vou aceitar isso como uma coisa que vai ditar o meu destino. O médico passou uma série de receitas. Eu lembro que tinha um nome de um medicamento que ficou muito forte para mim, que era o Gardenal, e que eu teria que tomar essa medicação. E eu lembrava que na rua da minha casa tinha uma pessoa que tomava Gardenal, e essa pessoa, ela era extremamente dependente daquele medicamento. E não só ela era dependente, gente, desculpa, meu gatinho. Deixa eu tirar ele daqui, senão ele não para. Não só essas pessoas se tornaram dependentes dos medicamentos, como também elas passavam a alterar a identidade delas. E eram pessoas muito mais velhas do que eu. E eu comecei a ficar muito preocupada. Então, eu comecei a pesquisar alguma coisa que pudesse fazer com que eu saísse da depressão não, da crise dos ataques epiléticos, mas que não fosse com ação medicamentosa e que me trouxesse uma resposta. Quando eu comecei a pesquisar isso, na altura não tinha a internet como hoje, né? Eu tenho 40 anos hoje, na altura eu tinha 17. Então, não tinha essa facilidade que nós temos hoje. Então, eu tive que ir nas bibliotecas e pesquisar imensos livros. E eu fui focada na neurociência, porque eu sabia que o meu problema era neural. E foi na neurociência que eu comecei a identificar que existiam padrões que faziam com que eu entrasse em colapso. Então, eu comecei a identificar e fiz uma planilha entendendo quando e como que eu poderia até ter um ataque epilético, quais eram as situações. Foi a primeira vez que eu tive contatos com gatilhos e âncoras da memória, com janelas killers, com situações que faziam com que eu entrasse em colapso. A partir daí, eu começo o meu tratamento e aos 19 anos eu já não tinha nem um sintoma de ataque epilético, eu não tinha nem crises e o meu cérebro estava como um cérebro normal. Os médicos se pasmavam porque não acreditavam que eu já estava tão bem. Depois daí, eu passei simplesmente a gerir a minha vida com todos os conhecimentos que eu tinha e foi passando, estava tudo bem. Depois eu casei, cresci e foi com a minha filha, com uma depressão borderline, que ela tentou diversas vezes cometer suicídio, e uma das vezes que foi uma cena mais forte, eu entendi que eu precisava encontrar alguma coisa que pudesse, uma ferramenta que pudesse ajudá-la. E foi na junção da ferramenta da neurociência com das diversos cursos de terapia que eu comecei a tirar para conseguir fazer com que ela pudesse ser tratada de uma forma natural, que eu consegui respostas que hoje eu partilho com vocês. Então, tudo que eu trago para vocês são situações que já foram não só experimentadas na minha história, como experimentadas na história da minha filha, como experimentadas nos diversos pacientes que eu já tive e também nas minhas próprias alunas que fazem parte, né, das minhas, que são acompanhadas por mim no processo de superação da depressão e ansiedade.